Sejam muito bem-vindos ao Geração D. Me chamo Kleber Tomás, sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito Militar. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, que vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós somos um canal aqui de conteúdo político, discutimos também coisas do nosso cotidiano, tendo sempre esse entendimento jurídico a respeito dos casos que vão aparecendo. E sempre lembrando vocês que nós estamos ao vivo aqui para o TikTok, YouTube, Twitch TV, Twitter, estamos aí para todas as plataformas. Então você que não segue nas outras plataformas, procure aí, procure a gente sempre aí com Geração D, Geração D777, sempre essa variação. E vamos lá, pessoal, já que está entrando aí o pessoal, está todo mundo aí acompanhando nossa live, uma boa noite para Dona Sônia, boa noite Iracema, boa noite Idelma Chaves, boa noite todo mundo aí que está nos acompanhando pelo TikTok aí também, que aí está subindo muito rápido, não dá para ler aqui. Mas vamos lá, gente, para entender hoje assim, vai ser uma live meio chata, num clima meio desagradável, porque hoje a gente está vendo a justiça, hoje é triste para quem escolheu o direito como ciência para você estudar, como quem escolheu aquilo para sua vida, e eu escolhi, estudei, fiz pós-graduação, e hoje é muito triste a gente ver uma decisão como essa do TSE, que cassou o mandato do Deltan Dallagnol, que era um promotor público, ganhou notoriedade ali durante a Lava Jato, e acabou se candidatando a deputado federal, se elegeu ali pelo Paraná, e a gente teve uma cassação completamente irregular contra tudo que a gente entende como lei. Eu vou trazer aqui todos os fundamentos, trazer a base para isso, porque é muito chato a gente ver as leis quando são desrespeitadas, e não só a questão de chato, isso é antidemocrático, porque as leis, independente do espectro que você acredita, se você é de direita, se você é de esquerda, centro, enfim, todos os espectros possíveis, nacionalista aí, o império das leis é o que mantém o nosso Estado sem democrático. Porque quando não há a prevalência das leis, quando a gente não tem o uso das leis, o que nos resta? Acaba nos restando a barbárie, a selvageria, a força bruta, a lei do mais forte, a lei de Italião. Aí vão tendo outros mecanismos que vão ser empregados. O direito, a democracia, ela é com base no direito, ela tem que ter lá o direito tem que ser muito respeitado, ele é fundamental. Sem o direito a gente não consegue existir dentro da democracia. Então, atentar contra as leis, atentar contra o nosso regimento de leis é atentar contra a democracia. Justamente isso é um atentado democrático. E se a gente surrar a nossa democracia, quando a gente fere a Constituição, fere todos os nossos ordenamentos jurídicos, todas as nossas leis. Então vamos lá fazer a leitura do voto do ministro. E aí só para a gente lembrar, né, quem que foi esse ministro do TSE, quem foi o relator que fez, é o relator Benedito. O relator Benedito é o que a gente ficou conhecendo aí nos últimos tempos, é o missão dada, missão cumprida, né? E recebeu tapinhas no rosto do Lula durante sua posse. É o homem de confiança ali do senhor Alexandre de Moraes, e ele é o juiz corregedor do TSE. E ele foi o relator desse caso. E o que a gente tem lá de muito estranho, né? As coisas, vamos trazer primeiro as coisas estranhas, antes da gente entrar na parte jurídica real, na parte técnica do fato. A revista Veja, na matéria de 5 de outubro de 2022, relatou aqui uma mensagem do Léo Pinheiro, do ministro Benedito, que é o relator desse processo, ao Léo Pinheiro, que é o dono da OAS, que foi condenado na Operação Lava Jato, e ele faz a seguinte mensagem, abre aspas, vou ler a mensagem aqui. Parabéns, meu amigo, o ano de 2015 começou ontem. Agora preciso de sua ajuda para o meu projeto. Você o valoriza muito, fecha aspas. Então veja, um homem que está lá pedindo apoio de valorização de um condenado, e de repente a gente vê uma condenação do Ministério Público que fez a condenação desse amigo, fazer um vilipêndio das leis, fazer esse ataque à nossa legislação, ao Estado democrático, no mínimo leva-se estranheza, né? E a gente tem que entender como foi baseado. Isso foi baseado com base na lei da ficha limpa,
a qual mesmo deveria ter deixado Dona Dilma Rousseff inelegível, só que houve um fatiamento por parte do Ricardo Lewandowski, né? Então o ministro que presidiu, ele separou, sendo que a Constituição fala, o presidente que for empichado, que sofrer um processo de impeachment, ele automaticamente se torna inelegível. Então a gente deveria ter sido, ela deveria ser considerada inelegível, assim estranhamente não foi. A gente vê a chapa de Lula agora, a chapa Brasil pela Esperança, né? Que teve como a Dilma Rousseff como candidata a Senado, uma pessoa que teoricamente pela lei estava inelegível, que deveria estar pelo menos inelegível, e aí durante este processo há esse fatiamento, há essa irregularidade, há essa contrariedade à legislação. Então a gente vê de forma estranha essa chapa não ser investigada. Por quê? Porque ela usou no mínimo para puxar votos para essa chapa a candidatura de alguém que deveria tecnicamente estar inelegível. Então veja, isso tudo vai gerando fatos. E aí quando a gente entra lá no arcabouço, quando a gente entra dentro do mérito, quando a gente entra dentro do cerne da questão, quando a gente entra ali na didática correta das leis, a gente começa a ver coisas muito estranhas. E aí a gente vai logo voltar aí nessa questão da chapa do Lula, porque, inclusive, já adianto que para mim o Lula deveria estar inelegível com o mesmo sentido do que foi dado o Delaiol, porque a Constituição fala pra gente aqui que todos somos iguais perante a lei, então se a lei vai ser rasgada e não respeitada pro Deltan, que não seja respeitada da mesma maneira, então pelo menos na questão do Lula, né? Então vamos lá. O voto do relator. O relator ressaltou que a linha Q do artigo 1º, inciso da Lei Complementar 64 de 1990, foi introduzida pela Lei de Ficha Limpa, no sentido dos candidatos sejam suficiente próprios que estejam para exercer o cargo. Então, seja a lei da ficha limpa, ele ressalta aqui no seu voto que é algo importante para as pessoas serem consideradas probas. E ela traz o artigo que a gente já vai fazer a leitura toda jurídica disso, a leitura da lei, para vocês entenderem por você. E aí ele vai explicando durante o relato dele, aí ele põe segundo a linha Q, a lei de inelegibilidade são inelegíveis os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionada, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham perdido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência do processo disciplinar ou pelo prazo de 8 anos. Ou seja, ele trouxe aqui a lei, então ele trouxe o artigo de lei, que é o inciso 1º, que a gente vai ler daqui a pouco novamente, e ele traz a leitura no seu voto. Então, seguindo mais para frente. E aí, segundo o relator, os aspectos caracterizadores de fraude, entrelaçados de forma temporal e fática e jurídica, podem ser assim resumidos. Existência de 2 PADs. O que seriam PADs? São processos administrativos disciplinares. Ou seja, você que é funcionário público, que exerce ali seu trabalho, quando você pode ter feito algo meio fora da legislação, meio contrário, abre-se uma sindicância, se instaura uma sindicância, e essa sindicância pode evoluir para um processo disciplinar administrativo, o qual normalmente enseja na demissão, aposentadoria, de acordo com cada característica de funcionários públicos. E aí ele fala que de 2 PADs com trânsito em julgados, nos quais o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, aplicou ao Deltan, a tramitar contra o recorrido 15 procedimentos de natureza diversa, tais como reclamações, em virtude de sua exoneração, foram arquivados ou extintos ou paralisados, cabendo salientar que esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos em PAD. De acordo com o ministro, os fatos ocorridos no âmbito da Operação Lava Jato se enquadrariam na hipótese legais de demissão por quebra de dever de sigilo, de decoro, bem como prático. Ou seja, ele já começa aqui a aplicar o direito da marcha sensitiva, né? Porque assim, ele vai fazer um exercício aqui de futurologia. Houve denúncias por parte dos acusados, inclusive o PT, o Léo Pinheiro, entre outras pessoas, fizeram reclamações lá no CNMP a respeito do Deltan. E aí é de uma estranheza, porque a mera abertura, a parte inquisitória, a parte de inquérito que não vira processo, ela não cabe, a lei não fala que tem que ser isso.
fala aqui, você estando respondendo. Então, assim, para a gente entender o que seria respondendo. Então, o cara foi lá, foi acusado, no inquérito se apurou que há sim, abre o processo. E aí o membro do Ministério Público, ali o magistrado, vendo que ele vai ser punido, que ele pode ser punido, que a punição pode ser certa, que está acontecendo, caminhando para aquilo, ele fala, opa, antes de eu me tornar inelegível, eu peço demissão, peço exoneração, ou me aposento, peço o que der para pedir, saio para não responder, para não perder inegibilidade. Porque assim que ele pede, o PAD perde o seu objeto, ou seja, o processo disciplinar administrativo é justamente para punir com a demissão, a aposentadoria, de acordo com a sua característica ali do profissional, do trabalho do agente público ali, de qual é a natureza do contrato dele. Que alguns, por exemplo, magistrados não podem ser demitidos, eles só são aposentados, é a maior demissão o maior problema que ele pode ter. Mas, via de regra, o objeto é a demissão ou aposentadoria do funcionário. Quando ele já toma por si, perde o objeto, acaba-se o processo. Então a lei, para amparar isso, para trazer esse enfoque para a gente, ela fala, olha, se começar o PAD, o cara pedir, não adianta, porque ele teria que estar meio que burlando a lei. Só que acontece que o Deltan, ele tinha 2 PADs respondido muito anteriormente, e aí já não fazem questão da ficha limpa, porque o PAD, ele resultou ali não na expulsão e nem na aposentadoria dele, simplesmente uma advertência. Então só foi uma medida disciplinar, então não cabe a ficha limpa. E esses que poderiam inserir nessa questão que a lei, nem sequer foram, estavam no estado de sindicância, estavam no início de sindicância. Então a lei, ela protege que o cara durante a sindicância pede a demissão e não fique inelegível, porque vamos lá ver o texto da lei certinho. Tá aqui, ó. Texto da Lei Complementar 64 de 1990, artigo 1º, são inelegíveis. Inciso 1º, para qualquer cargo, então independe, porque tem algumas variações. Os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente, então Deltan não foi, então item 1 que ele já não cumpre. Por decisão sancionatória que tenham perdido o cargo por sentença, ou seja, se ele perdeu o cargo por sentença. Não foi o caso, também porque ele pediu exoneração, ele saiu. Ou que tenham pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo, ou seja, quando é instaurado o processo administrativo ou que ele já está para ser publicado, já houve uma decisão a qual ia se instaurar esse processo, o agente pede demissão. Então veja, ele não foi, porque se a gente vê aqui no relato, a gente vai ver aqui no próprio voto, porque isso não são palavras minhas, são palavras do relator aqui. Aí vamos voltar lá ao voto do relator para a gente entender bem, que você vê que é o relator que diz que quando aconteceu. Vamos lá. O acordo ainda aponta que entendimento diverso implicaria na verdadeira interpretação ampliativa da norma, de caráter restritivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, reconhece que deve ser vedado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente está tratando de norma penal, que norma que vai causar implicação de direito, e essa vai perder uma perca de direito constitucional, ela tem que ser restritiva. Ou seja, o que é restritiva? É quadradinho no quadrado, bolinha no bolinha. Sabe aquele brinquedo de encaixar? Você tem que encaixar exatamente, não pode ser ampliar. Ah, isso parece com aquilo, eu vou julgar mais ou menos parecido. Não, não pode. Quando nós falamos em matéria penal, ela tem que ser certa. Então, por exemplo, existia um PAD aberto? Existia decisão que se abriu o PAD? Não, não existia. Então não se enquadra. Então é como uma receita de bolo. A gente vai lendo aqui conforme fosse uma receita de bolo e a gente vai dentro dessa receita de bolo aqui, vendo onde se encaixa. É assim que se faz a aplicação de direito penal. O direito penal, ele é simples. Ele vai aplicando-se conforme... ele vai se aplicando conforme se enquadra na receita de bolo. Não se enquadrou, tchau. Não pode se aplicar. Então já estava ali se alertando para isso. E aí o ministro fala que poderia, ou seja, ele faz um exercício de futurologia, que essas sindicâncias tinham coisas robustas que podiam inserir,
poderiam se transformar num PAD. Mas como é que ele pode ter essa certeza que poderia, se cabe ao julgador de um fato que não aconteceu, de uma sindicância que não foi para frente? Por que ela não foi para frente? Porque ele pediu exoneração. Decidisse caminhasse para um PAD, ele poderia ter visto provas que não enquadrava nisso. Então, voltando lá, que é vedado o ordenamento. O regional, que é o Tribunal Regional Eleitoral, porque o Deltan sim estava respondendo esse processo na página do TRE, e o TRE já tinha dado, ou seja, o juiz de primeiro grau e de segundo grau já tinha dado validade para ele. E defende que o juízo de valor a ser exercido pela Justiça Eleitoral é tão somente avaliar objetivamente se havia processo administrativo disciplinar em andamento e quando efetuado o pedido de exoneração do MP. Também não cabe à Justiça Eleitoral analisar subjetivamente suposta intenção acobertada pelo pedido de exoneração formulado pelo candidato impugnado. Ou seja, não cabe eles analisarem isso. O que cabe? Isso é o seu próprio tribunal, a própria Justiça Eleitoral dizendo que não pode ser feito. O que ela entende? Que a Justiça só cabe ali verificar se há ou não processo, e como não havia 15 sindicâncias para serem abertas, 15 reclamações, e aí a imprensa, essa desinformação que a gente vive, esse caos que essa esquerda planta na gente, é justamente o medo disso, que falando, olha, ele tinha 15 processos. Não, ele tinha 15 sindicâncias, 15 pedidos de sindicância. Sindicância não é PAD, sindicância é o primeiro início, é quando você começa, quando o funcionário público, possivelmente alguém vai lá e reclama, com sentido ou não, com validade ou não, sobre aquilo, reclama do Ministério do funcionário público, abre-se, instaura uma sindicância. Então, por exemplo, você vai lá, reclama na corregedoria de um policial, se instaura uma sindicância. A partir da sindicância, se apura fatos, que aqueles fatos da denúncia poderiam ser feitos, se monta um PAD. E o PAD, muitas vezes, que é o processo administrativo disciplinar, inocenta a pessoa, se arquiva, põe fim naquilo. Então, assim, a questão do Deltan, ele não chegava neste ponto, ele estava num ponto de sindicância. E quando a gente faz a leitura da lei, ela não ampara o período da sindicância, ela fala justamente que tenha instaurado, ou seja, tendo instaurado o processo, ou seja, estando em curso, ou para ser publicada a sua instauração. E não há o caso. Então, se ele achou que ele ia perder, ele fez um juízo de valor, eu posso perder, então já vou pedir demissão. A lei não ampara. E, novamente, quando a gente fala de lei penal, a gente não pode ficar fazendo essa analogia, essa subjetividade. É quadrado no quadrado, bolinha na bolinha. Tem que ser receita de bolo. Ou se enquadra ou não se enquadra. Porque se você não se enquadrar, você está ferindo o direito, você está ferindo a lei. E aí como é que você pode salvar a lei ferindo a lei? Isso não existe, isso não cabe em lugar nenhum. Isso não tem sentido. E aí continua o TRF dando o seu voto. Afirma ainda em certidão apresentada pelo CPM, ou seja, tinha uma certidão dizendo que esses processos administrativos dos PADs não existiam. Ele tem essa, ou seja, ontem o que o missão dada, missão feita disse é que a declaração que o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, aquela declaração vale bosta. É isso que ele disse, que vale bosta. Porque se aquilo está lá falando, não existe processo administrativo, e vem lá os ministros e falam, olha, possivelmente esses processos iam abrir, é a mesma coisa que dizer que aquela certidão vale bosta, que aquela certidão não vale nada. Só que não, é uma certidão a qual demonstra, inclusive reconhecida pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, que não havia processo administrativo disciplinar instaurado ou em tramitação em 2 de novembro de 2021, quando foi apresentado o pedido de exoneração pelo candidato. Assim, o TRE Paraná entende que ambos os processos administrativos disciplinares
que transitaram em julgado muito antes do seu pedido de exoneração, ou seja, ele tinha 2 lá que transitaram antes, que foram concluídos, que foram reduzidos a termos, os quais os termos que eram necessários, e ponto, ou seja, sua candidatura era legal. Então nós estamos vendo aqui hoje um avanço às leis, uma censura, uma cassação de um deputado eleito, muito bem eleito, com 344 mil votos que foram rasgados, que foram desrespeitados, porque não estão respeitando sequer a lei. E nem sequer a nossa Constituição, porque está lá, o processo administrativo não pode ser futuro, ele tem que estar acontecendo, a lei é clara, ele tem que estar em andamento, ele tem que estar publicado, ele tem que estar em tramitação, ele não pode ser eu acho que vai acontecer, eu acho que futuramente essa sindicância vai virar um processo administrativo, eu acho que isso vai caminhar para isso, não, e principalmente em matéria penal. Porque sempre lembrando que matéria penal, você cerceia direitos da pessoa, você causa problemas que não tem mais solução, é a última ratio, é o último momento que você pode fazer alguma coisa. A partir dali, por exemplo, a partir de hoje ele está exonerado, ele não pode votar, o voto dele não pode ser participado, ele vai estar respondendo por ficha suja por 8 anos. Então é muito sério. Então quando a gente fala de algo muito sério, de algo muito grave, ela tem que ser muito, ela é obrigada a casar. Então a própria lei, o próprio legislador original, ele prevendo que esses casos podiam acontecer, entendendo o perigo, o poder da lei penal, ele falou, olha, quando é lei penal, é interpretação restritiva, ou seja, se é abacate, é abacate. Não pode ser um abacate que parece maçã. E aí a gente vai lá. Se você pegar a Constituição aqui, a gente pega a nossa Constituição no seu artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Ou seja, todos têm o direito de votar e serem votados. Então quando você vai suprimir esse direito, isso aqui é um direito, uma garantia individual constitucional, isso é uma cláusula pétrea na nossa Constituição, não pode ser mudado. Só que aí ela cabe o momento que pode ser mudado. No seu parágrafo 9, lei complementar estabelece que em outros casos de inegibilidade, os prazos da sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato e a normalidade da legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico, abuso de exercício de função, cargo ou emprego da administração indireta. Ou seja, a gente vai lá aqui referendando a lei de ficha limpa. E aí já diz aqui a própria súmula, ou seja, um julgado do TRE, uma quantidade de julgados do TRE já diz: não é aplicável o parágrafo novo do artigo 14 da Constituição com a redação da emenda constitucional, ou seja, ela não cabe direto, ela precisava da lei complementar, e a lei complementar ela é muito clara que para os magistrados, que é no caso aqui do Deltan, que tenha pedido de exoneração, que é o caso dele, ele pediu a exoneração, ou aposentadoria, que não foi o caso dele, voluntário, ou seja, foi voluntário, ele pediu a exoneração dele de forma voluntária, na pendência de processo administrativo que disciplinem o caso. Ou seja, não houve isso, não tinha os PDAs, os processos administrativos, disciplinares administrativos, não existiam, eles não existiam, estavam num processo de sindicância. E o próprio relator reconhece isso, e ele fala que possivelmente eles iam, ele trata como algo futuro, como termo futuro. E aí então vamos dizer que dentro lá, se você ler o inquérito, o voto dele todo, que eu não trouxe o voto todo e ficar lendo aqui, que é muito maçante, é muito chato, é aquela questão juridiquês muito chato, mas em suma ele fala que tá bom, por mais que não tenham, mas as investigações indicaram que teriam, mesmo ele não entrando na fase de processo, só por ele ter a investigação, o torna inelegível. Então, por que não se caça a merda da chapa, então, do Lula? Porque o Lula, apesar dele haver uma sentença a qual retira a condenação dele por erro jurídico, existe uma investigação lá que não foi revogada,
a condenação dele sim foi revogada, a questão processual dele sim, mas o inquérito também está lá, ou seja, são casos semelhantes. O inquérito consta lá com crimes cometidos, com pessoas julgadas, com pessoas processadas. Então por que não se aplica a mesma regra? Então se essa regra, que a investigação, que a mera investigação equivale, então vamos lá, porque tem inquérito aberto contra o Lula, contra a chapa do Lula, é só aplicar então a mesma regra. Ou se aplica a lei para todos, ou se aplica a nova regra criada pelo ministro para todos. O que não podemos ter é asepsia de pessoas, o que não podemos ter é uma lei para um decreto para outro, uma situação, um entendimento para outro, um entendimento caso a caso, principalmente quando os casos são semelhantes, é constitucional. A Constituição nos obriga a reconhecer, quando os casos são semelhantes, devem ter julgamentos semelhantes, julgamentos iguais. Então assim, se o que está levando a cassação, que levou, porque foi assim que o voto do relator diz, que o que está levando é a investigação, então leve em conta a investigação ali do Nine, que estava lá, existe um inquérito. E eu acho um absurdo, para mim, não deveria ter a cassação dele e nem a cassação do Dallagnol, porque tem que respeitar a lei. O que o Deltan está é amparado pela lei, então a lei tem que ser respeitada por todos os lados. Então eu também eu gostaria da cassação da chapa ali do Lula. Porque sim, eles estão amparados pela lei. E aí, vou fazer uma reflexão aqui, vou trazer a minha visão. Quando a gente discutia a lei da ficha limpa, muitas pessoas da direita apoiaram que tem que ter a lei da ficha limpa, que o brasileiro não sabe votar. Isso foi uma bosta que te puseram na cabeça, foi uma bosta que acabaram te instruindo, que simplesmente você tirou o direito seu de escolher um candidato e passou para um burocrata decidir esse direito a quem você poderia votar ou não. E já naquela época eu fazia o alerta no acadêmico sobre essa aprovação dessa lei da ficha limpa, porque eu sabia que ia dar essas merdas. Porque cabe à população decidir que não tem um condenado lá. Se a população votou num condenado, escolha da população, livre-arbítrio da população. A população decidiu, a gente cabe a respeitar. É um direito individual de cada um. E aí as pessoas achando que, porque o fulano não sabe votar e vai vir aqueles ladrões. Olha o que aconteceu. Merda nenhuma, veio a lei da ficha limpa, continuamos com Renan Calheiros, Lula, Dilma, fulano, tal. Por quê? Porque vai um burocrata e ajeita a situação deles. Vai lá um esquema, um sistema, vai lá e ajeita para os caras. Então a gente tem que parar de abrir mão do nosso direito para pôr leizinha. E é isso que estão querendo fazer novamente no PL 2630. Querem abrir o seu direito de decidir o que é verdade, o que é mentira, que é para você pesquisar, para ele começar a decidir. E aí vai dar o quê? Vai dar merda, como está dando na lei da ficha limpa. Por quê? Se você tira o seu direito de escolha, o seu direito do que você... Olha, eu tenho que entender. Você tira esse direito seu e passa para um burocrata, o que impede desse burocrata se vender? O que impede dessas pessoas se alinharem? Ou do sistema corrupto pôr uma pessoa lá? E aí o que eles fazem? É muito simples. Se quem vai decidir é um juiz e eu sou corrupto, eu vou ser corrupto e vou arrumar um jeito de pôr um juiz que eu confio lá. Porque aí vai vir uma decisão. Então a gente tem que parar com essa inocência e trazer a responsabilidade para nós. Quem tem que decidir se tem um ladrão na presidência, um ladrão na prefeitura, um ladrão no governo, somos nós, através do voto. Nós temos que, na hora de votar, falar: eu não voto nesse vagabundo, eu não voto um ladrão. É assim, não passar isso. Então a gente tem que destruir isso. E isso é a mesma coisa na fake news, isso é a mesma coisa com várias coisas da nossa sociedade. As pessoas querem delegar para os outros para tomar as suas decisões, as suas próprias decisões. Quem que tem que definir o que é fake news ou não é você. Você recebeu uma porra de uma notícia, contou seu WhatsApp lá, você pega o seu WhatsApp e vai conferir, e vai procurar saber a verdade, vai se informar, perde um tempinho antes de acreditar no negócio. Então, se você abrir um vídeo e eu disser aqui que tem a fada do dente existe, você vai arrancar seus dentes e vai pôr debaixo do travesseiro? Porque eu estou dizendo isso? Ou você vai verificar a verdade, você vai consultar, você vai procurar entender?
é tratar o cidadão como um retardado. Então a gente tem que parar de aceitar essas leis que nos tratam como retardado. Então a lei da ficha limpa trata o eleitor como um retardado, trata como uma pessoa que não tem capacidade de decidir. Só que todo mundo que é eleitor tem capacidade de decidir. Agora, se a decisão dele é boa ou ruim, a sociedade que vai pagar, e vai pagar de qualquer jeito. Então eles decidiram, quando a maioria decidir, isso é a maravilha da democracia. Se a maioria decidir que podemos ter um ladrão, que podemos ter um corrupto lá, aí tenha, aí se lasque, que lasque-se, problema de quem votou. Agora, o que nós não podemos passar é o direito, e é o que essa lei fez, o que essa lei enganou, e a gente tem que permitir que isso não aconteça mais. E está novamente acontecendo com outro fato. Qual que é o fato? PL 2630, a lei da fake news. Começa a falar, fake news, isso é fake news, isso é fake news. A gente precisa saber a verdade. Com isso, você está delegando para um cara que você não tem a menor ideia quem seja, definir quais são as verdades que você vai poder engolir. Porque hoje, com a lei da ficha limpa, é isso. Eles decidem quem pode ou não você votar. Então, ou seja, se eles decidem que um cara que tem lá inquéritos, que um monte de gente fez delação premiada, que a primeira instância reconheceu, que a segunda instância reconheceu, que os tribunais superiores referendaram a sentença, e aí esses mesmos tribunais superiores mudam o entendimento do dia para onde e falam, ó, nesse você pode votar. Aí chega no outro, faz um outro entendimento e fala, ó, nesse você não pode votar. Então isso é idiotice. A gente não pode permitir mais essa delegação, a gente tem que trazer para nós. Cabe a nós decidirmos. E se o outro decide errado, o que cabe a nós? Vamos instruir o outro para as decisões dele ser melhor. Passe conteúdo, discuta política, discuta conteúdo político no seu dia a dia, ensine política para os seus pares, porque aí sim você vai impedir que aquele outro cara vote num corrupto, num idiota. Ou se ele votar, ele vai votar porque ele é mal intencionado, não por ignorância. Agora, o que não podemos aceitar é delegar. É delegar, porque quando delega, depois o sistema fica com a faca e o queijo na mão para deitar e rolar. Para deitar e rolar como eles adoram fazer. Então, assim, nós temos que ver muito isso e começar a pensar estratégico. E agora, já caminhando para o fim da nossa live, aí, trazer minha última reflexão, último raciocínio e ver o que a prática está nos mostrando para nós lá na frente. Existe uma coisa que a direita erra, de não se concentrar num lugar. A direita, ela não se concentra num lugar, ela acaba se espalhando. A direita, porque ela não tem um partido formado, a direita não tem até hoje ainda um partido formado, nós estamos se apossando do PL. A gente não tem um partido fundado para ser de direita, a gente tem que se apossar de algo, tem que tomar conta, tem que se reunir em algum lugar. E a gente fica ali com partidos republicanos, PL, PSL, que foi no passado, aí tem uma galera de direita no DEM, tem uma galera de direita no Democratas, no MDB, e aí vejam como é importante a gente se reunir todos no mesmo lugar. O Deltan Dallagnol perdeu o cargo. Só que os votos dele não foram cassados. Então os votos continuam válidos. Foi para o seu suplente. Só que o suplente dele, que ele é do Podemos, você não sabe às vezes se o cara é de direita, porque você está num partido que é permeado, que nem, por exemplo, o MDB, de centro-esquerda. E aí você vai lá, porque às vezes viabiliza a candidatura, é um partido maior, e aí o cara tá lá naquele partido, perde o mandato como foi e assume um suplente de esquerda. Ainda bem que dessa vez pelo menos não aconteceu. O suplente dele do Podemos não tinha atingido os 10% mínimo e abriu mais uma cadeira para o PL. Então agora o PL é o maior partido da Câmara com 100 cadeiras lá. Então agora foi aberto mais uma cadeira para o PL. Mas veja como estrategicamente nós temos que pensar se reunirmos todos em volta do PL e republicanos. Temos que estar em dois partidos, todos que são de direita. Você tem que cobrar o seu deputado para ir para lá quando puder, o senador, porque algumas questões de mandato lá já estão eleitos no seu partido, mas para ir para lá, porque a gente tem gente de direita no Podemos, tem gente de direita no DEM, tem gente de direita no PSD, tem gente de direita em todo lugar. E aí acontece uma merda dessa, fica ali todo mundo vendido, porque perdeu o homem de direita. Então a direita tem que se reunir ideologicamente em torno no máximo de dois partidos, como é lá nos Estados Unidos. É um partido de esquerda e um de direita. Porque se reúne força, porque se caso um indivíduo é cassado, passa para outro indivíduo com a mesma ideologia. Não tem perca ideológica, não vai ter perca do mandato.
vai ter perca de tempo, porque imagina, a gente vai lá, maior esforço, 344 mil paranaenses, vota na direita, vota no Deltan, perde, passa o partido, passa a cadeira dele para um cara de esquerda. Isso vai acontecer, porque é o sistema. Então a gente tem que reduzir com as nossas estratégias a capacidade da esquerda e do sistema vir bater na gente. A gente tem que nos permear disso, permear de muros que nos impeçam de ser agredidos dessa forma, porque senão é muito fácil nos silenciar, fica muito fácil nos calar. E aí, para encerrar, gente, agora por último, mais uma vez, quem acompanhou as outras lives, se você já não acompanhou, vem acompanhar aí, segue a gente no outro canal. Isso é para pôr medo. Que é a figura mais emblemática que o Deltan, Sérgio Moro, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, eles vão tentar caçar os mais fortes, os mais com mais notoriedades, para infligir medo. E quando o seu inimigo avança, você dá 2 passos na direção dele. Então agora é hora da gente falar mais do que nunca de política, não aceitar, criticar. É a hora. Sim, alguns de nós vamos sofrer algumas consequências, mas eles fazem isso para pôr medo e para se calar. E se a gente se calar, a gente vai se prender sozinho. Nós vamos construir uma cela invisível ao nosso redor. Então agora que esse momento da gente mostrar a nossa indignação, hoje é o dia de você ir lá e fazer sua publicação indignado, e em base aqui na lei, dê os artigos, faça o seu comentário com base no artigo. Olha, essa decisão fere a lei complementar 64 de 90 no seu artigo 1, inciso Q, infringe a Constituição, e use esses argumentos e poste, porque tem que mostrar a nossa indignação, nós temos que pôr eles, mostrar que a opinião pública quer o que é certo, que é o respeito às leis, porque eles estão tentando pôr medo para calar as pessoas, e nós não podemos nos calar, porque se calar, eles vão avançar e vão avançar mais, porque eles já entenderam que a população está acordada, a gente tem internet, a gente tem canais aí que estão com independência falando, nos ensinando, temos capacidade de chegar a conhecimento de forma muito mais simples hoje. Então eles querem te calar. E o pânico cala. O medo te trava. Então a gente não pode travar. Tá certo, gente? Gente, agradecer a vocês aí. Muito obrigado por ter ficado. Vocês aí do TikTok, eu vou encerrar primeiro aqui por questão do sistema. Muito obrigado por estarem comigo aqui no TikTok. Desejo a vocês aí uma boa noite. E até mais. E fiquem atentos aí que vai ter mais live. Tem conteúdo aí. Aí dá uma curtida, manda aí as reações que são possíveis aí no aplicativo, que é muito bom, tá certo, gente? Falou, gente, boa noite. Agora eu vou me despedir do resto do pessoal lá. Tchau, tchau, gente. E aqui para quem está acompanhando a gente aí pelas outras plataformas, meu sincero boa noite, muito obrigado pelo carinho aí de ter acompanhado, sempre estar acompanhando a gente aqui na nossa live. Que Deus abençoe a noite de vocês, que seja uma noite com muita paz, harmonia, que vocês possam descansar, que amanhã seja um dia muito produtivo para quem trabalha, para quem estuda, para quem está aí na sua luta, que amanhã seja um dia maravilhoso e abençoado. E muito obrigado, gente, pelo carinho. E lembrando, desistir nunca foi uma opção. Vamos enfrentar, porque quando a regra do negócio é quem fica de pé por último é o que vence, porque o sistema vai bater e vai bater forte, mas a gente não vai cair. E o que aguentar mais essa pancada e o último que ficar de pé é o que vence. Então deixa o sistema bater e vamos ser resilientes, porque eu acredito num Deus vitorioso e eu acredito que a vitória é certa para quem está no caminho certo. Tá certo, gente? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Fiquem atentos aí que tem uma live, acho que na quinta, na sexta-feira ou no sábado. Fiquem atentos aí nas redes sociais que vem a nosso informativo de live. Tá certo, gente? Boa noite, gente. Tchau, tchau.